Mas que diabo, hein? Tira a mão da Geórgia, cara. Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. Salve, miguxos, tudo bom? Antes de mais nada, apesar do título do programa, Feliz Páscoa para os cristãos que nos acompanham, né? Para quem é ateu, bom domingo. E para quem é politicamente correto, vai encher o saco em outro lugar. É porque agora é Páscoa e Páscoa é tabu, né? Não pode, ofende certas pessoas. O pessoal esquece que não é só cristão que comemora a Páscoa, né? Então fica aquela situação de, tipo, opressor comemorando junto com o oprimido? Como é que pode? Pois é assim que funciona. Mas enfim, a gente selecionou esse título para o episódio de hoje porque é uma música que a gente gosta bastante. E no final tem tudo a ver com a situação em que o estado da Geórgia está hoje. Vou deixar a música lá no Instagram, ela chama The Devil Went Down to Georgia. É algo como quando o diabo foi para Geórgia, bem legal. Espera aí que a Melania tá uivando aí, que o Mr. Way saiu da sala, ela fica triste. Mas vamos lá. Para quem não está sabendo, a Geórgia acabou de passar uma nova legislação eleitoral, dessa vez válida, porque foi votada pelo legislativo deles, né? E não aquela baixaria que foi feita às vésperas do período eleitoral para o governo local, né? Sem validade jurídica nenhuma, e que acabou dando a vitória para o Biden no estado. Muito bem, basicamente o que o legislativo da Geórgia está propondo é o básico, e quando eu digo básico, é básico mesmo, tá? Que as pessoas para votar, sobretudo para o absentee ballot, elas têm que se identificar. Sim, se identificar, né? Oi, eu sou o João, aqui está a minha identificação e eu quero votar. Só lembrando, o absentee ballot é aquele voto em que a pessoa avisa que não vai poder comparecer presencialmente. Ele solicita a cédula em casa e aí vota pelo correio, tá? Não é só aquela loucura de voto pelo correio maluca lá. Ou seja, é meio óbvio que o eleitor precisa se identificar para votar, né? Ainda mais pelo correio, senão fica aquela doideira. Oi, eu sou o Dom Pedro II, eu quero votar, me manda uma cédula aí e boas. Veja, eu vou ter que fazer um volteio aqui. Para mim, sem sombra de dúvida, se é que tem um grupo preconceituoso na política, é a esquerda. Mas tá brincando, seu saindo da bolha? Não tô não. Eu digo isso porque as lideranças de esquerda sempre têm esse mau hábito de achar que são superiores moralmente, intelectualmente, e por isso eles é como se fossem messias, né? Que tem um poder de decidir tudo em favor do dito povão, né? O povão tem uma pegada bem preconceituosa aí, né? São lideranças brancas, democratas nos Estados Unidos que ficam dizendo o tempo todo o que a minoria negra deve seguir, como eles devem agir. Sabe aquela coisa de superioridade indisfarçável? Bom, claro que vocês sabem, né? Coisa mais comum em um debate de ideia com um cara mala de esquerda. Eu não estou falando que todas as pessoas de esquerda são malas, mas boa parte é. Mas geralmente o mala de esquerda sem estofo, junto com aquela argumentação que basicamente é repapagaiagem, é ficar repetindo bordão, vem aquela risadinha superior, né? Ou então, se for num debate via internet, vem o kkk junto. Essa mesma percepção de superioridade é que faz com que essa turma se ache, no final, superior às minorias que querem, de alguma forma, controlar, não ajudar, não apoiar a causa, não buscar igualdade de oportunidade, mas passar a mão na cabeça como se fossem os seus cachorrinhos de estimação obedientes. Se falar nisso, ela vai dar uma latida já já. Não tem uma relação de igualdade de fato com essas pessoas, de liberdade de ideia, de pensamento. Haja visto que o negro que não se alinha com as ideias deles, automaticamente lá nos Estados Unidos é chamado o quê? Uncle Tom, né? Aqui, como foi falado pelo Ciro Gomes, por Fernando Holliday, Capitãozinho do Mato, né? Com esse diminutivo e tudo aí para reforçar o preconceito do cara. Não pode ser independente, de jeito nenhum. A escravidão nesse sentido, então, persiste, só que sob os argumentos deles, né? Agora, cala a boquinha que eu te dou uns benefícios. Eu preciso achar uma referência aqui, não vai ser fácil, então vamos fazer o seguinte, coloca... Vai ser muito complicado achar a fonte aqui, mas vou pedir então para vocês colocarem como se fosse na caixinha de curiosidade, não de informação, tá?
Tem um tempo atrás fizeram uma pesquisa, eles pegaram os textos de pessoas liberais no sentido da esquerda americana, e de conservadores. E os revisores leram os textos sem saber a origem deles, tá? Sem saber quem escreveu cada texto para evitar viés de confirmação. Muito bem. Sem nenhuma surpresa, os textos considerados mais racistas foram os dos liberais. Olha só. Por quê? Porque eram textos de cima para baixo, que colocavam os autores em posição de superioridade, a velha superioridade moral, superioridade intelectual em relação ao público para quem ele está falando. É isso. Eles não conseguem tratar as coisas de igual para igual. É sempre com uma ponta de superioridade. Mas sabe por que eu estou falando isso? Não? Nem eu, porque eu me perdi inteiro. Deixa eu voltar aqui em algum lugar, deve ter um contexto. Vamos lá. Ah, sim, desculpa, gente. Isso aí. Então, a legislação lá da Geórgia passou e tão logo ela foi anunciada, as lideranças democratas se arrepiaram. Lógico, ferrou com as fraudes, né? E agora? E começaram, inclusive o presidente Biden, tá? Começou a dizer que era uma legislação tão nojenta, tão discriminatória como aquela famosa Jim Crow, né? Que estabeleceu a separação entre brancos e negros no sul dos Estados Unidos. Pouco exagerinho, né? Pois é. Além de não ter nada discriminatória, a comparação é simplesmente absurda. Então, a senadora, por exemplo, Elizabeth Warren, que é aquela que jura que é indígena, né? Disse que pedir identificação de eleitor é coisa racista. Tudo é racista agora, né? Por quê? Porque, sei lá. Mas não vai ser a imprensa também que vai chegar e falar: ô, senadora, por quê? Não vai. Eles só vão repetir as declarações, publicar sem questionar. Claro, sem fazer nesse caso nenhum tipo de fact-check que eles adoram, né? Desconsiderando o óbvio, ou absolutamente óbvio, que no mundo inteiro o processo eleitoral é assim. Quer votar? Tem que se identificar. Puta que pariu, meio óbvio, né? Daí veio a nossa lembrança da música de quando o diabo foi para Geórgia. E aí foi o estado sendo invadido, digamos assim, por palpiteiros institucionais e corporativos aos chumaços. Quer ver? Vou dar alguns exemplos só, tá? O CEO da Delta Airlines, que é uma companhia aérea com base lá na Geórgia, se pronunciou contra a nova legislação. Pois é, a Delta, que não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso, é uma empresa, mas o seu CEO falou em nome da empresa como um todo contra a legislação. Ele perguntou a opinião dos colaboradores? Claro que não. Nessas situações, o colaborador tem que ficar quietinho, aquela coisa, né? Aqui quem manda é a elite e a gente fala em nome de todos. O povão não tem que dar palpite. Sabe o que aconteceu? Ele se declarou contra a legislação e ele ganhou de presente uma votação extra do Legislativo da Geórgia com a retirada de um programa de alívio fiscal que beneficiaria a Delta. Para largar de ser besta. Ah, você não gosta da gente? Tá certo, nós não somos horror, a gente não é racista, então não conte com a gente para dar folga tributária para você. Palhaço, se ferrou. Em seguida vieram os esportistas, claro que os esportistas também são entidades superiores moralmente, né? Aquela coisa. A MLB, né? A Major League Baseball, em protesto contra a legislação, o que tem que ver o beisebol com isso, mas tudo bem. A MLB, ela cancelou seu jogo All-Stars, que acontece sempre lá no estado da Geórgia, mais exatamente na região de Atlanta, em protesto. Em protesto, a gente não vai jogar na Geórgia. Ótimo, já vai tarde. E sabe por que ótimo, já vai tarde? Porque essa região, a região de Atlanta, onde seria o jogo, é a que votou mais fortemente no Biden nas eleições. O restante foi totalmente vermelho. E aí, com isso, a cidade e a região vai perder mais ou menos 100 milhões de dólares com essa mudança de local do jogo. Biden apoiou a mudança de local do jogo, tá? Os empregos e renda perdidos na região pode então ser colocada aí na mão dele e dos seus coleguinhas democratas, tá? Maravilha, otários. Mais tarde foi a vez de quem? Do PayPal. Aquela plataforma de pagamento que tem tudo a ver com política, né? Tudo a ver com o assunto. Pois é, o PayPal, que é uma empresa com base lá no Vale do Silício, não tem nada a ver com a Geórgia, também se pronunciou contra a legislação. Bom, eu já falei do Biden, eu já falei da Warren.
Ah, tá faltando também o Chuck Schumer, né, que é senador por Nova York, que não tem nada a ver com a Geórgia, e que é também uma das figuras mais abjetas da política norte-americana, ali fica no nível dos Clintons, mais ou menos. E ele falou a mesma coisa, ele comparou a nova legislação da Geórgia com Jim Crow. Pois é, então é o seguinte, gente, o tal do diabo foi pra Geórgia mesmo sem ser convidado, usando várias figurinhas de pouco valor moral para se representar. Mas como na música, em que o Coisa Ruim disputa com o Johnny quem é o melhor no solo de Rebecca, o que não faltou foi paulada para todos os lados, desmascarando a hipocrisia desses convidados, vamos chamar assim, mal educados. Quer ver? Então vamos lá. Delta Airlines, além de ter perdido o seu alívio fiscal, né? Vamos lembrar o seguinte: você precisa se identificar para comprar uma passagem aérea? Precisa. Você precisa se identificar para entrar no avião? Precisa. Mas para votar segundo a Delta, não. PayPal, você precisa se identificar para abrir uma conta? Precisa. Você precisa se identificar para uma operação qualquer de pagamento? Precisa, claro, evidente. Mas eles acham que para votar não precisa. Major League Baseball, você precisa se identificar para comprar um ingresso antecipado? Precisa. Mas eles acham que para votar, não. O Biden foi eleito por onde? Foi por Delaware, né? Então, pois é, a legislação eleitoral de Delaware é mais restritiva em termos de liberdade para votar antecipadamente que o da Geórgia, mesmo essa legislação nova, tá? Mas o Biden não se lembrou disso, talvez ele viva no estado lá de Jim Crow. O Chuck Schumer, né? Nova York, né? Então, pois é, a legislação de Nova York também é mais restritiva que essa da Geórgia. Pois é, em Nova York você não pode nem oferecer um copo d'água se a pessoa estiver esperando na fila para votar. Na Geórgia você pode. Bom, eu nem vou falar da Elizabeth Warren, que acha que tudo isso é muito racista, mas diz que é indígena, mesmo tendo feito teste no sangue lá e mostrado que ela tem uma fração micrométrica indígena no sangue dela, e ainda tomou um pito dos Cheyennes pelo baixo nível da discussão que ela levantou na época. Pois é, não é à toa que o Trump chama ela de senadora Pocahontas, tá? Essa aí é uma das grandes luminares dando palpite no assunto. Enfim, gente, nada tira da cabeça da gente, apesar de uma certa dose de pessimismo, que certas coisas podem ser feitas com muito mais facilidade para derrubar os planos desses caras, para interromper esse processo de, vamos chamar de tomada de posse do Estado. Mas vão precisar de políticos prontos para agir, como foi no caso legislativo da Geórgia, ou como está acontecendo em algumas situações na Flórida. Aí que pega, vai precisar políticos sim, mas que dá. O negócio então, gente, é desmascarar cada movimento desses caras, porque eles estão com uma cara de pau, gente, além do limite do suportável. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo mais uma vez, pede para passar lá no site www.saindodabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple e Google Podcast. E deixa também para vocês aí o nosso pedido de entrar no nosso canal do Telegram, onde a gente consegue escapar um pouco da censura das redes sociais. Anota aí, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Se vocês quiserem dar uma mão pra gente, passa lá nas redes sociais e faz o share do episódio. Isso ajuda a gente pra caramba, pra não falar outra coisa, tá bom? Uma boa semana pra todo mundo, muita força, muita saúde. Estamos caminhando pro final dessa porcaria que tá acontecendo aí em termos de saúde geral. Daqui a pouco vai estar todo mundo muito mais super bem. Rapidinha do Saindo da Bolha.